Ora então, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito para estar hoje aqui presente e falar um bocadinho então sobre o meu percurso. Tal como temos aqui a Coach Made in Gouveia, acho que isto para mim, é um grande orgulho ser goviense e poder estar aqui a representar e a falar sobre Gouveia e uma equipa de Gouveia. Então, inicialmente, o meu percurso. Eu, tal como a maior parte dos meus colegas, comecei o meu percurso em Gouveia, nas camadas jovens. Comecei nas escolas Oeiras, entretanto passei pelo Vila Nova, Celurico, e até que vim parar ao clube que é o clube do meu coração, digamos assim, que é o Gouveia. Nos Júniores, não sei se está para ver, mas aquela pessoa ali que cabelo comprido em cima sou eu, um bocadinho diferente de agora, nos Júniores de Gouveia. Depois, nos Séniores, onde estive durante 7 épocas, e pronto, tal como já foi referido, devido a uma lesão, a 2 operações ao joelho, tive que deixar o futebol, mas como é uma grande paixão minha, não me imaginava sem estar ligado de alguma forma ao futebol. Como tal, o futebol é um hobby, como é óbvio. Eu tive que estudar, tive que trabalhar, e então o meu percurso académico não tem nada a ver com desporto, nada mesmo. Eu sou licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, inglês e alemão. Posteriormente também terei um mestrado no ensino de inglês e alemão no terceiro ciclo e secundário, mas a paixão do futebol estava cá. Como tal, iniciei então, após deixar de jogar, a minha carreira como treinador. Comecei nas camadas jovens da Escola de Desporto de Gouveia, onde durante 3 anos estive a trabalhar na parte da formação, que é um trabalho muito interessante, muito gratificante poder trabalhar com crianças e onde, apesar de ser eu a estar ali a ensinar, eu também aprendo muito, muito mesmo com as crianças. Lá está, tinha que estar sempre a conciliar a parte do hobby, a parte do gosto pessoal, desportivo, no caso do futebol, com a parte profissional. Sou docente aqui em Gouveia, já há 11 anos que leciono cá em Gouveia e, curiosamente, um presságio ou não, era uma turma só de meninas. Isto aqui, então, poderia vir então a ser um pronúncio para aquilo que se veio passar. Um convite, então, para treinar uma equipa de futebol sénior, uma equipa de futebol feminino, o que, por si, também traz muitos desafios, muitos aliciantes. Esta foto é extremamente importante e mais à frente irei voltar a este assunto que tem a ver com a época passada, que conseguimos fazer uma época fantástica, conseguimos ficar a nível nacional e acho que algumas pessoas não tinham bem noção disto. A nível nacional, a equipa da Fundação ficou em 4º lugar, o que a todos os níveis é excepcional. Mas já lá vamos, mais à frente. Esta parte do percurso, isto é tudo o que tem a ver com o percurso, ou seja, a questão dos treinos, a questão das viagens, a questão do convívio, isso tudo faz parte, porque não é só o treino, não é só o jogo, tem muita coisa envolvida em que, por exemplo, esta é uma imagem do autocarro. Nós, para estarmos na primeira divisão, nós temos que fazer jogos que são bastante longe, vamos a Braga, vamos a Lisboa, etc. Isto tudo tem um percurso que aqui está exemplificado. Esta foto é uma das várias que representa então o percurso já mais ligado ao desporto, digamos assim. Ou seja, aquilo que é feito dentro de campo, aquilo que é feito durante a semana, aquilo que é feito aos domingos, e onde está aqui o expoente, que é a situação da equipa, da constituição da equipa com o treinador. Pronto. Isto foi então uma pequena introdução, uma pequena abordagem do meu percurso, desde então a parte académica com a parte desportiva. Agora, desafios. Como é óbvio, isto é um grande desafio. Em primeiro lugar, porque, como já foi falado aqui, fui convidado para treinar uma equipa sénior, uma equipa feminina, uma equipa que está na primeira divisão nacional, após 3 anos de trabalhar com camadas jovens. Ou seja, a minha experiência a nível de futebol sénior era apenas enquanto jogador, não enquanto líder de uma equipa. Foi um desafio enorme, foi um desafio, tal como mostra aqui, estar no meio das mulheres, das meninas, das mulheres, como queiram chamar, por uma série de questões. Não tem nada a ver com a ideia de que o futebol é para homens, não é nada disso. Embora ainda não haja reconhecimento do futebol feminino em relação ao masculino, ainda é muito diferente. As coisas estão a melhorar, felizmente. Mas há uma série de contingências que quem trabalha com meninas
que eu próprio não estava habituado. É a primeira vez e é preciso ter uma sensibilidade, é preciso ter uma grande capacidade de adaptação para se perceber determinadas situações. Obstáculos. Os obstáculos. Há imensos, como é óbvio. E aqui, quando eu falo em obstáculos, uns têm a ver com o próprio desafio. Outros são obstáculos mesmo que nós sentimos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, em termos de mão de obra, e eu aqui quando digo mão de obra, como é óbvio, são as jogadoras. Não é fácil recrutar jogadoras aqui no nosso meio. Não há muita opção, não há muita variedade. E isso obriga a quê? A que, por exemplo, no nosso caso, muitas das jogadoras são de longe. São da Guarda, são da Covilhã. Isso implica a viagem para cá, 1h30 de treino, a viagem para lá. Ou seja, são muitas horas que elas fazem para vir treinar. São pessoas que estudam, são pessoas que trabalham e, como é óbvio, nem sempre conseguem estar presentes. Isso depois vai criar uma dificuldade acrescida para nós. Mas lá está. Esse é um dos obstáculos que nós temos que conseguir contornar. Porque era muito fácil estar aqui a queixar-me e dizer, não tenho jogadoras, não vou treinar. Isso era fácil. Só que lá está. Os meus pais incutiram-me que, perante as adversidades, perante os problemas, nós não podemos baixar a cabeça. Nós temos que lutar, temos que perseguir o sonho, temos que continuar a trabalhar. Nem sempre é fácil. Claro que não. Não vou estar aqui a dizer que é tudo um mar de rosas, porque não é. Mas também não sou pessoa, e é isso que eu tento incutir nelas, não sou pessoa para desistir e atirar com a toalha ao chão. Nada disso. Portanto, este é um dos obstáculos. O outro tem a ver também com uma situação que às vezes nos ultrapassa, que é a questão do espaço físico, digamos assim. Nós não temos um campo próprio para treinar. Nós temos que andar com a casa às costas, digamos assim. Temos que andar sempre com o material na carrinha. Hoje vamos treinar a um campo, na quarta-feira vamos a outro, na sexta vamos a outro. Temos muitas vezes de dividir campo com outras equipas, o que acaba por não facilitar o trabalho nem da nossa equipa, nem da outra equipa. Mas volto a dizer, era fácil dizer, não tenho campo, não treino. O que é que ia ganhar com isso? Nada. Então, vamos lutar, vamos contornar essa situação, vamos adaptar os treinos a metade do campo e depois sim, quando a outra equipa sair, já temos o campo todo para nós. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que, em termos de infraestruturas, em termos logísticos, etc., não é fácil. Não é fácil. Mas, mais uma vez, é um obstáculo que nos dá prazer, que nos dá gozo conseguir contornar. Okay? Estratégias. Se repararem, temos aqui duas situações. E uma delas não pode estar dissociada da outra. Ou seja, a tática, os princípios de jogo, os métodos de jogo, etc., são fundamentais, como é óbvio. Claro que são. Mas esta imagem também é muito importante. Porquê? Porque isto retrata a união, o espírito de grupo, entreajuda. E isto é tão ou mais importante do que isto. Porque sem esta parte aqui, se elas não se derem bem, se elas não se entenderem, se elas não estiverem unidas, isto aqui, por mais que se treine, não vai resultar. Então, antes de conseguirmos fazer um bom treino, uma boa tática, um bom processo de jogo, há que conseguir fazer isto. Espírito de união, espírito de grupo, entreajuda, todas unidas. Só assim é que se consegue vencer. Só assim. Conquistas. Agora sim. Resultante disto tudo, resultante desta parte do trabalho, do empenho, da dedicação, etc., e com todas as dificuldades que nós temos, mas se o trabalho for bem feito, se o trabalho for sério, se a dedicação existir, os resultados aparecem. E no ano passado foi uma época, como eu já disse, a todos os níveis, excepcional, porque pela primeira vez conseguimos ter uma equipa de futebol feminino, de Gouveia, a lutar pelo apuramento da fase de campeão nacional, que não é nada o nosso objetivo. Infelizmente, ainda não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo, pronto. De qualquer forma, tudo o que nós conseguimos ano passado, tudo aquilo que foi alcançado, reflete-se exatamente por isto, que é a situação da união, do trabalho, do esforço, da dedicação. Isto, o que é que deu? Como é óbvio, esta situação colocou a Fundação, colocou o Moimenta da Serra, colocou Gouveia e colocou o Distrito da Guarda no mapa nacional. Ou seja, tivemos várias vezes, fomos solicitados para entrevistas, nomeadamente o jornal A Bola, e daí a questão das Lauras foi um título que apareceu no jornal A Bola. Foram eles que, quando vieram cá a fazer uma entrevista com a equipa, fizeram uma reportagem em que nos, então, como é a Fundação Laura dos Santos, em que colocaram o nome As Lauras. Lá está, exemplos de destaque do futebol feminino, jornal A Bola. Este foi provavelmente um dos momentos mais altos do ano passado, em que conseguimos vencer
o Oriense, que na altura eram as bicampeãs nacionais, e como diz ali, vieram o Gouveia, e aquilo que hoje também já foi falado por outros oradores, às vezes há aquela ideia que estamos aqui no interior, que somos os coitadinhos, somos os da Serra, e lá está. Provámos que os da Serra, contra tudo e contra todos, conseguiram ganhar as bicampeãs, coisa que seria impensável. Portanto, continuo a dizer, e é isso que eu procuro incutir na mentalidade das atletas, somos iguais, somos 11 contra 11, temos que lutar, não interessa aos nomes, as camisolas já não ganham jogos. Isso era antigamente. Hoje em dia há que lutar, há que trabalhar, há que ter garra, há que ter persistência para os resultados aparecerem. Depois, lá está, a nível nacional fomos reconhecidos, a nível local, como é óbvio também, era o trabalho do Notícias de Gouveia, também é muito importante, que nos tem acompanhado desde sempre na questão do futebol feminino, e desde já o nosso agradecimento. E depois, como consequência deste trabalho e como consequência daquilo que foi feito, o ano passado conseguimos ganhar 2 prémios, um coletivo e um individual. O que, de certa forma, também representa e dignifica e demonstra tudo aquilo que foi trabalhado. Ganhámos o prémio de equipa de revelação da primeira divisão, ou seja, uma equipa que tinha acabado de subir da distrital para a primeira divisão e conseguiu ficar em 4º lugar. Foi excelente. E depois também conseguimos, uma votação que foi feita entre os treinadores das outras equipas e as capitães de equipa, também conseguimos ganhar o título de melhor treinador da primeira divisão. Para além disto, aqui são as imagens, para além disto, outra situação muito importante, e que aqui sim acho que ainda é o mais importante de tudo, tem a ver com esta situação. Silvia Rebelo, jogador da Fundação Internacional, mais de 50 vezes pela Seleção Nacional. Ou seja, uma jogadora daqui, uma jogadora da terra, que trabalha, que luta, que se dedica. Quando não temos treino, arranja outra forma de treinar. Ou seja, isto é aquilo que, de certa forma, ainda nos dá mais orgulho e mais alento para continuar. É ter jogadoras que conseguem chegar a este patamar. E a Silvia, no final do jogo da seleção, já o reconhecimento das crianças, irem ter com ela, pedir autógrafos, etc. Para além da Silvia, temos a questão da Inês Silva, mais conhecida por Chumbito, em que é capitã da seleção sub-19, portanto é capitã da equipa da seleção sub-19, e para além disso, nesta última convocatória para o apuramento para o Europeu 2017, também já foi chamada à seleção A. Foi chamada e foi titular. Ou seja, neste momento, a Fundação é a segunda equipa a nível nacional com mais jogadoras na seleção. Há uma equipa que tem 4 jogadores na seleção. A Fundação, a tal equipa pequenina aqui da Serra que ninguém conhecia, tem 2 jogadores na seleção nacional. Acho que isto é meritório, isto é de louvar, isto é de realçar, porque mostra que, independentemente de estarmos aqui no interior, afastado de tudo e todos, como muita gente diz e pensa, temos aqui muitos valores. Coloquei aqui este slide, next. Porquê? Porque há muita gente que me pergunta, em tom de brincadeira, em forma mais séria, então e o teu futuro? E queres fazer vida disto? Neste momento, sinceramente, só estou preocupado com uma coisa, que é estar focado na Fundação e conseguir aquilo que nós ambicionamos, que é manter a Fundação na primeira divisão. No futuro, não sei. Sinceramente não sei. O que eu sei é que não gosto muito de pensar a muito longo prazo. O que eu quero mesmo é apostar na minha formação nesta área, uma vez que não tenho formação na parte esportiva, quero apostar, quero melhorar, quero ser mais competente, quero ser melhor, quero aprender mais. Isso sim, isso eu quero. Daqui a amanhã, não sei. As minhas raízes são em Gouveia, a questão familiar é em Gouveia, a questão profissional é em Gouveia. Como é óbvio, nunca posso dizer que não, mas neste momento o que eu quero é Fundação e a minha formação na área. Pronto. Dou por concluída a minha apresentação. Espero que tenham gostado. A ideia principal que eu quero deixar é que, independentemente de não estarmos num meio em que tenhamos muitas opções, não estamos num meio onde tenhamos muitas infraestruturas, etc., as coisas conseguem-se. É preciso acreditar, é preciso trabalhar, é preciso não desistir. Aquilo que eu tento transmitir às jogadoras, que é o futebol, as decisões que elas tomam dentro de campo, pode ser equiparado àquilo que elas têm no futuro da vida delas, pessoal. Ou seja, falhamos um passe, erramos um corte, não conseguimos interceptar um passe, baixamos a cabeça. Isso não vai adiantar de nada. Tal como na vida pessoal delas. Se elas têm um problema e se baixam a cabeça, se escondem, se viram as costas e tentam ignorar o problema, não é assim que ele se resolve.
Portanto, aquilo que eu lhes tento transmitir é o que elas fazem dentro de campo, o que elas fazem dentro de campo, têm que depois transportar também para a vida. Ou seja, temos um problema, temos uma adversidade, vamos lutar, vamos dar a volta, ok? Não vamos baixar a cabeça e aquilo que eu lhes peço sempre é, ao fim dos 90 minutos, quando elas saírem do jogo, tenham a consciência que deram tudo o que tinham para dar, ok? Portanto, esta foi a minha apresentação. Muito obrigado, espero que tenham gostado.